Planeta Terra, planeta Terra, quanto tempo aguentarás? Estamos no ar através da TVC BH, pelo programa Palavra Ética e também via internet para refletir com você hoje sobre uma grande injustiça que está em curso no governo do estado de Minas Gerais. Porque ao baixar uma resolução está esterilizando e amordaçando a consulta prévia, livre e informada dos povos e comunidades tradicionais. Dia 20 de abril último, agora de 2022, participamos de audiência pública da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ocasião em que todas as entidades e organizações de direitos humanos e povos e comunidades tradicionais repudiaram com veemência e exigiram a revogação e a anulação da resolução da SEMAD e SEDESE, Secretarias do Meio Ambiente e Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo do Estado de Minas Gerais. Resolução publicada dia 5 de abril, agora de 2022, no Diário Oficial do Estado. Por quê? Porque é uma resolução inconstitucional que esteriliza, amordaça e mata a consulta prévia, livre e informada dos povos e comunidades tradicionais no estado de Minas Gerais. Viola brutalmente todos os direitos dos povos e comunidades tradicionais. A injusta resolução fere princípios básicos de participação e da própria Convenção 169 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, da ONU, Organização das Nações Unidas, que faz parte do ordenamento jurídico do país, nosso país, desde 2004. A Convenção 169 da OIT tem por objetivo ser um instrumento de proteção e salvaguarda dos direitos de povos e comunidades tradicionais, garantindo-lhes, entre outros, o direito à autoatribuição, autodeclaração, o direito à consulta e de participação da tomada de decisões que possam trazer impactos ao seu modo de vida. A famigerada resolução faz uma inversão. Os povos e comunidades tradicionais são tratados como sobrepostos às áreas dos projetos de interesse do grande capital. Defende a ideia de que injustiça é os povos e comunidades tradicionais estarem em áreas de interesse da gula sem fim do grande capital. A ilegal resolução restringe muito o número de comunidades diretamente afetadas, que serão consultadas sob mordaça. Diz que só serão consultadas comunidades certificadas após certidão de autorreconhecimento como comunidade tradicional emitida pela Comissão Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais do Estado de Minas, ou pela FUNAI, ou pela Fundação Palmares. Sabemos que pouquíssimas comunidades são certificadas e já há um bom tempo que a Comissão Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais não emite mais certidão. O Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva, o CEDEFS, já inventariou mais de 1.000 comunidades quilombolas em Minas Gerais. E há milhares de outras comunidades tradicionais em processo de autorreconhecimento ou em fase de solicitação de certificado. No mais, a autoatribuição em si já seria suficiente, segundo a Convenção 169 da OIT, garantindo a autonomia emancipatória dos povos e comunidades tradicionais.
Por isto, restringir a consulta prévia, livre e informada às comunidades já certificadas é grave infração por parte da resolução do governo de Minas, que joga para a invisibilidade as comunidades que não se apresentaram oficialmente para as instituições públicas ou optaram por não se apresentar ainda, mas que têm seus iguais direitos garantidos e constituídos, conforme bem apontado pelas representantes da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, doutora Ana Cláudia Alexandre, e do SEDEFS, doutora Lenice Baeta, durante a audiência pública conduzida pelas deputadas estaduais Andréia de Jesus e Beatriz Cerqueira. Esta resolução é nitidamente um ato de retrocesso, o que não é admitido pelas cortes internacionais e por todo o corolário de normas internacionais no âmbito dos direitos humanos. Tal resolução revela, por parte do Estado de Minas Gerais, o seu arraigado racismo socioambiental e a discriminação institucional para com os povos e comunidades tradicionais, e desrespeito total aos seus direitos constituídos. Esta inconstitucional resolução prevê que, não havendo consenso na consulta aos povos e comunidades tradicionais, a decisão final será da Secretaria do Meio Ambiente do Governo de Minas, mesmo que os povos e comunidades consultados neguem a aprovação do empreendimento. Isto é, portanto, tentativa insana e irresponsável de retomar a tutela dos povos tradicionais, o que é inadmissível. Se a Secretaria do Meio Ambiente Estadual, com a Câmara de Atividades Minerárias do COPAM, Conselho de Política Ambiental do Governo de Minas, tem aprovado todos os grandes projetos das grandes mineradoras, é óbvio que é injusto, inconstitucional e violação ao que está prescrito na Convenção 169 da OIT. Deixar a Secretaria do Meio Ambiente, a SEMAD, decidir significa, na prática, atropelar e violentar os direitos dos povos e comunidades tradicionais, pois, injustamente, a Secretaria do Meio Ambiente, a SEMAD, tem atuado de forma subserviente aos interesses das grandes empresas. É imoral, injusto e inconstitucional, conforme definido na resolução, atribuir ao responsável pela consulta livre, prévia e informada, entre eles as empresas com seus interesses capitalistas, o poder de definir quem são os povos e comunidades tradicionais afetados, qual é a área diretamente afetada, ditar prazos, estabelecer a metodologia, o plano e conduzir todo o processo regido pela boa-fé das partes envolvidas. Inadmissível tudo isso. Esta resolução é injusta também porque impõe prazos que violam o caráter livre e informado da consulta, como, por exemplo, o prazo de 45 dias corridos para a elaboração de protocolos de consultas e 120 dias para a conclusão da consulta. Isso é desrespeito ao tempo das comunidades tradicionais. Para ser livre a consulta, quem deve determinar o tempo são as comunidades tradicionais. Não pode ser uma consulta acelerada, no ritmo dos interesses do grande capital. Outro absurdo desta resolução é apregoar que as empresas poderão contratar empresas consultoras para elaborar a consulta prévia, livre e informada. Isso é o mesmo que colocar raposa
para arrumar o galinheiro. Esta injusta resolução foi publicada após o Ministério Público expedir recomendação para suspender as audiências públicas do projeto do Bloco 8 da mineradora SAM, em grão-mogol e fruta de leite, no norte do estado de Minas Gerais. São ilegais e inconstitucionais os EIA-RIMA, Estudos de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto ao Meio Ambiente, da mineradora SAM, no norte de Minas, sem antes fazer a consulta prévia, livre e informada. Da mesma forma, o edital de licitação do Rodoanel, Rodominério, da região metropolitana de Belo Horizonte. Absurdo dos absurdos, o governo de Minas Gerais continuar insistindo em fazer a licitação do Rodoanel, obra faraônica, autoritária, eleitoreira, hidrocida, ecocida, dragão do apocalipse, estrada da morte, que levará Belo Horizonte e região metropolitana de Belo Horizonte da grave crise hídrica ao colapso hídrico. Tudo isso sem fazer a consulta prévia, livre e informada a mais de 10 comunidades quilombolas e dezenas de outras comunidades tradicionais que estão no trajeto do Rodoanel. É injusto e inconstitucional facultar às empresas determinarem qual é a área diretamente afetada e restringir a consulta livre, prévia e informada a esta eventual área diretamente afetada. Os efeitos socioambientais dos grandes empreendimentos ocorrem de forma sistêmica e continua para além do perímetro deliberado e interessadamente compreendido como área diretamente afetada. Esta resolução é semelhante às resoluções bolsonaristas do desgoverno federal, que tem o objetivo de desmontar todos os instrumentos legais de proteção dos direitos humanos, sociais e ambientais, conquistados com muita luta. Esta covarde resolução vai contra a legislação. Somos contra ela. É um retrocesso às conquistas dos povos e comunidades tradicionais. O governo de Minas Gerais, Romeu Zema, está facilitando a todo custo o licenciamento com esta resolução e com audiências públicas ilegais, que são farsas públicas. Reiteramos nosso posicionamento. Somos contrários a esta resolução violentadora de direitos. Exigimos que esta resolução seja cancelada, anulada e jogada na lata de lixo da história. A Comissão Pastoral da Terra e outras mais de 100 comunidades tradicionais, organizações da sociedade civil, movimentos sociais populares, publicaram nota denunciando que o governo de Minas Gerais, ao expedir a resolução conjunta da SEMAD e SEDESE, está violando a Convenção 169 da OIT da ONU, e entidades exigem a revogação e anulação imediata desta resolução. Mais uma manobra do governo Zema a serviço dos grandes empreendimentos, das mineradoras e empresas do setor de energia, grandes empresas da idolatria do mercado, para criar uma aparência de diálogo. A verdade é que ela é violenta e retira os direitos dos povos e comunidades tradicionais. Precisamos dizer o óbvio aqui. A SEDESE compete fortalecer e ampliar instrumentos de democracia direta e participativa, além de promover ações afirmativas e de enfrentamento à discriminação racial contra a população negra, povos indígenas, quilombolas
e comunidades tradicionais. No entanto, injustamente, ao se posicionar como coautora desta inconstitucional resolução, a SEDESE, que é a Secretaria do Desenvolvimento Social do Governo de Minas, está traindo sua missão. Como pode a SEDESE e a SEMAD do Governo de Minas fazer uma resolução à revelia da Comissão de Povos Tradicionais do Governo de Minas Gerais? Diante das mudanças climáticas causadas pela imensa devastação ambiental que os capitalistas vêm causando via agronegócio, monoculturas, desmatamentos, garimpo e etc., é absurdo dos absurdos uma resolução fajuta, ilegal, inconstitucional como esta da SEMAD SEDESE do Governo de Minas, como é todas as resoluções, portarias e decretos, seja do desgoverno federal bolsonarista ou do desgoverno Zema, que visam apenas passar a boiada, acelerando a implantação de grandes projetos do grande capital que têm sido brutalmente devastadores socioambientalmente. Esta resolução põe um manto de legalidade para pavimentar violação brutal dos direitos dos povos e comunidades tradicionais. Mais que claro que o tal diálogo social, usado como diretriz do atual governo Zema e suas secretarias, parece que não se aplica mesmo aos povos e comunidades tradicionais, mas sim aos interesses do capital, dos empreendimentos econômicos que geram somente a degradação socioambiental de territórios e a pobreza do nosso povo. Perguntamos: o que teria motivado a elaboração desta resolução esdrúxula? Queremos explicações e transparência sobre este processo absurdo e cobramos firmes posicionamentos por parte do Ministério Público e da Defensoria Pública, em nível estadual e federal, a respeito. Basta de devastação socioambiental. Exigimos respeito aos direitos dos povos e comunidades tradicionais. Que o Ministério Público e o Judiciário anulem esta brutal resolução. Viva os povos e comunidades tradicionais e fora todos que insistem em passar o trator em cima dos povos e comunidades tradicionais. É isso aí. Que a luz e a força divina nos inspirem sempre na luta por direitos e por tudo o que é justo. Um abraço terno de Frei Gilvander Moreira e até o próximo Palavra Ética. Que o Senhor, dono da vida, toque a mente dessa gente que te mata lentamente e não tem nenhum